Boa tarde a todos os que se encontram aqui na Catedral do Porto, também aqueles que estão connosco em sala virtual. Estamos reunidos para mais uma sessão do Seminário de História Religiosa, o Seminário de 2026, que dedicamos ao tema alargado Ubi est Caritas, visões e práticas da caridade e da fraternidade no universo religioso português. Nesta nossa sessão de julho, a última antes da interrupção que faremos de verão, nós vamos dedicar esta sessão ao tema Receber os pobres com muita caridade, os hospitais portugueses entre os séculos XII e XV. Para tratar deste tema connosco, temos connosco neste fim de tarde a professora Ana Rita Rocha, que passo muito brevemente a apresentar. É doutorada em História Medieval pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professora auxiliar convidada da mesma faculdade, investigadora do projeto Restory, financiado pela Comissão Europeia, do programa Horizon Europe. É investigadora integrada do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra e colaboradora no Instituto de Estudos Medievais e no Instituto de História Contemporânea. Entre 2019 e 2024 foi investigadora do projeto Vinculum, financiado pelo European Research Council e sediado na nova FCSH. A sua investigação centra-se nos temas da pobreza e caridade, da assistência aos pobres e doentes na Idade Média e da vinculação, morgadios e capelas, nas épocas medieval e moderna. Agradecendo muito à professora Ana Rita Rocha o ter acolhido o nosso convite, passo-lhe de imediato a palavra para a apresentação. Recordo apenas que, como habitualmente, temos uma primeira parte de apresentação e depois uma segunda parte de questões e de diálogo, consoante se proporcionar. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Adélia. Eu aproveito para cumprimentar, antes de mais, todos os presentes, aqui na série também online, agradecer a todos a presença e agradecer muito o convite que me foi endereçado pela organização, que aceitei de imediato, até porque o tema me é muito próximo, me diz muito. E, portanto, agradecer às pessoas Dr. Luís Carlos Amaral, Dr. Luís Leal, Dr. Adélio Abreu e Dr. Francesco Renzi. Agradecer também ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica e ao Cabido da sede do Porto, a oportunidade também para apresentar e poder até estar a apresentar neste lugar fantástico que é a sede do Porto. Eu vou, entretanto, iniciar a minha exposição. Quando me foi endereçado o convite e me foi dito que o tema era a caridade, procurei ligar naturalmente àquela que tem sido a minha investigação, sempre dentro destes temas da caridade, e optei por falar sobre os hospitais portugueses na Idade Média, estabelecendo essa ligação com a caridade, e daí também este título que irei já explicar a escolha. É uma apresentação, pretende dar uma perspectiva global daquilo que foram os hospitais medievais em Portugal, entre os séculos XII e XV. Há uma cronologia um pouco alargada e que naturalmente apresenta mutações ao longo do tempo, mas que eu tentarei também explicar, sempre se justifique. Começando no século XII, que é naturalmente o período, por um lado, de formação do reino, mas também do desenvolvimento das práticas assistenciais que depois marcarão toda a Idade Média, precisamente até ao século XV, quando se inicia ou se desenvolve uma reforma que irá alterar por completo o que era este modelo assistencial medieval. Daí também a escolha então desta cronologia um pouco mais alargada. Escolhi este título com base num documento já de finais da Idade Média, mas que eu penso que resume muito bem aquilo que era uma das funções dos hospitais medievais, receber os pobres com muita caridade, que também fazia todo sentido para este seminário, e que era uma das obrigações do casal de hospitaleiros do Hospital da Confraria de
dos clérigos de Montemoro Velho, já num documento de 1495, já mesmo no final do século XV, mas também da Idade Média, e no que é o regimento e o compromisso que foi concedido pelo próprio rei Dom Manuel I à instituição, e que nos diz que o homem que seria eleito pelos contratos como hospitaleiro, e juntamente com a sua esposa, tinham a obrigação, tinham o encargo do hospital e deviam receber os pobres com muita caridade e ter as casas muito limpas. Eu penso que esta expressão sintetiza já na transição da Idade Média para a época moderna uma das principais funções dos hospitais, evocando aquela que é a ideologia subjacente a toda a assistência medieval, que é a ideia da caridade e de praticar a caridade e, em particular, também as obras de misericórdia. E é de facto a partir dos séculos XI, XII que os hospitais se começam a desenvolver. Eles já existiam naturalmente antes, mas por estes séculos assistiu-se, por um lado, ao crescimento demográfico, por outro, à expansão urbana, e que acabou por conduzir a um aumento significativo do número de pobres, sobretudo em contexto urbano, de pessoas que se deslocavam para as cidades à procura de melhores condições de vida, também perante a pressão demográfica que se fazia viver, e que, ao se depararem ou não se depararem com as condições de vida que pretendiam, acabam por cair na pobreza e aumenta, de facto, torna-se um problema social ao qual era preciso dar resposta. E a própria Igreja irá envolver-se nesta resposta, terá de encontrar formas também de justificar a pobreza, também de justificar a riqueza, e vai desenvolver o conceito de caridade cristã, que já naturalmente já vinha difundindo desde há séculos, mas que nestes séculos dos XI, XII, irá de forma mais veemente desenvolver e exortando os seus fiéis a praticar esta caridade, abdicando de parte dos seus bens terrenos para ajudar os mais necessitados como um meio privilegiado para atingir a salvação eterna. A caridade consiste, antes de mais, no amor a Deus e, consequentemente, no amor ao próximo, e materializava-se no cumprimento das obras de misericórdia, muito em particular das 7 obras de misericórdia corporais, que eram dispensáveis à sobrevivência, digamos assim, dos mais necessitados. É neste contexto também, e a partir destes ideais, que se desenvolve uma certa relação de dependência entre ricos e pobres, que é usualmente designada como a economia da salvação, enquanto os mais ricos garantiam, através das suas esmolas e da sua ajuda, a salvação física, a salvação dos corpos dos mais pobres, estes asseguravam junto de Deus a salvação após a morte dos mais ricos, uma vez que eram considerados uns intercessores privilegiados, pois já tinham, o seu sofrimento já tinha sido em vida e, portanto, tinham acesso quase direto à salvação após a morte. Esta ideia assenta também, por um lado, na valorização espiritual da pobreza, que passa a desempenhar um papel positivo na sociedade medieval, e também na aceitação ou na justificação da riqueza, que deveria ser redistribuída e repartida por todos, isso muito em particular com os mais pobres. Esta relação esta relação de reciprocidade que se estabeleceu entre ricos e pobres acabou por se tornar, na Idade Média, a base do socorro prestado a todos aqueles que se encontravam numa situação de carência económica, acima de tudo económica, mas também social e de várias vertentes. E os particulares, tanto leigos como clérigos, homens e mulheres e provenientes de diferentes categorias sociais, passam a assumir neste contexto uma crescente intervenção na assistência aos pobres e doentes, destinando-lhes esmolas, por um lado ao longo da vida, e aquela esmola direta, como se costuma dizer, mas sobretudo começam a contemplá-los com legados pios através dos seus testamentos e doações para o ânima, portanto, sempre com esse objetivo da salvação eterna.
E para além de beneficiarem os pobres e os doentes diretamente, passam também a beneficiar as instituições que os podiam socorrer, as instituições de assistência, nas quais se incluíam então os hospitais e outros estabelecimentos similares, que eu já irei depois explicar um pouco essas diferenças. Eles próprios também começam a fundar pequenas casas, pequenos hospitais aptos a acolher estes pobres e doentes e todos os outros carenciados. E, na verdade, os hospitais acabam por, neste quadro da ideologia da caridade e da prática das obras de misericórdia, reúnem quase todas as condições necessárias à concretização desses princípios. Por um lado, materializam a quarta obra de misericórdia corporal, dar abrigo aos peregrinos, dar abrigo aos pobres, aos doentes, mas também são um espaço privilegiado para a prática das restantes obras de misericórdia corporais, todas elas. Nos hospitais dava-se de comer e de beber aos mais necessitados, vestia-se os nus, visitavam-se, acolhiam-se os enfermos e enterravam-se os mortos sempre que algum destes hóspedes, digamos assim, falecia dentro do hospital, no ambiente hospitalar. Visitar os presos aqui um pouco mais, ou não tão direto, mas não deixa de estar também relacionado. E é neste contexto que os hospitais acabam por se assumir como grandes protagonistas da assistência medieval, até como o meio mais eficaz para assistir os mais pobres, para socorrer os mais pobres. E o historiador inglês Christopher Dyer estudou e tentou perceber se os ricos realmente ajudavam os mais pobres. Ele tem um artigo precisamente com esse título, com essa questão. Diz que estas instituições funcionavam precisamente como canais eficazes para as ofertas destinadas aos mais necessitados, e relaciona até a localização destas instituições junto das vias de acesso às cidades com a atração de esmolas, digamos assim. Por um lado, os indigentes que passavam em direção às cidades encontravam refúgio nestas instituições. Por outro, os viajantes mais ricos podiam fazer as suas esmolas nos hospitais quando por eles passavam. E então é logo a partir do século XII e até ao final, mais ou menos, do século XV, que encontramos os hospitais e os estabelecimentos assistenciais, outros estabelecimentos assistenciais, encontramos presentes nos testamentos como destinatários privilegiados da caridade e dos donativos ou legados pios dos leigos e clérigos através dos seus testamentos e doações para o ânima. São muitos os exemplos que se recolhem na testamentária medieval, sejam donativos em dinheiro, roupas, sobretudo de cama, mas também de corpo, géneros alimentares e até bens imóveis, muitas propriedades que eram destinadas a estas instituições. Muitos destes testadores, como também já tinha dito, acabam por fundar pequenos hospitais de muito reduzidas dimensões, até vou mostrar aqui alguns exemplos, normalmente doando uma casa para acolhimento dos pobres. Eu trouxe alguns exemplos, um de cada século mais ou menos, de diferentes estatutos sociais, depois só no século XV é que tenho dois exemplos, mas aqui Hermesenda Bermudes, uma familiar ou terceira do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, portanto uma senhora de Coimbra, que em 1167, no seu testamento, deixa ao Hospital do Mosteiro de Santa Cruz, portanto, um hospital anexo ao Mosteiro de Santa Cruz, que acolhia pobres, não era a enfermaria do mosteiro, uma instituição diferente, e deixou-lhe o seu leito com feltro, plumazo, manta e 2 sabanas. Portanto, a cama completa, ao fim e ao cabo, quer o leito, quer depois a roupa de cama para este hospital, que serviria precisamente para os pobres poderem dormir e passar uma noite ou mais no hospital. É também curioso a referência ao meu leito, portanto, ao pronome possessivo meu, que demonstra que seria um bem efetivamente pessoal desta senhora, da Hermesenda Bermudes, e que mostra que estava a abdicar dele para os pobres, para ela desconhecidos, e não, por exemplo, para um familiar ou um clérigo que lhe fosse próximo.
Mais tarde, em 1222, um exemplo de Martim Martins, cônego de Coimbra. Coimbra é uma realidade que eu conheço bem, foi que estudei na minha tese de doutoramento, embora tenha tentado aqui trazer exemplos também de outras cidades e vilas. Neste caso, um cônego de Coimbra, Martim Martins, que deixou também ao Hospital de Santa Cruz 3 morabitinos, mas, mais curioso ainda, deixa meio morabitino a cada pobre que morar nas suas casas. Portanto, cá está um exemplo destes. Podemos chamar-lhe hospital, porque de facto o conceito de hospital abrangia instituições muito pequenas, mas aqui uma casa própria que serve para acolher pobres e, neste caso, uma casa de um cônego. Depois, o exemplo da Rainha Santa Isabel, da Rainha Dona Isabel, que todos conhecerão muito bem, até é uma das suas facetas mais conhecidas, a sua caridade que desenvolveu ao longo de toda a sua vida. Os seus testamentos são também muito ricos neste aspecto. A Rainha Santa Isabel fez 2 testamentos, um em 1314 e depois em 1327, trouxe só o segundo porque foi o que efetivamente tinha validade. Mas eles são muito semelhantes, mas com algumas diferenças, e depois um codicilo, um documento que ela fez posteriormente, que tem sido designado como codicilo pela historiografia, em 1328, pelo qual inclusivamente funda um hospital. No seu testamento, beneficia, além de beneficiar vários pobres ou grupos de pobres e doentes, beneficia várias instituições hospitalares, o exemplo dos hospitais de meninos de Lisboa e de Santarém, este último fundado por ela própria e pelo Bispo da Guarda, Dom Martinho, em 1321, e depois também o Hospital de Roncesvalles, no último item, mas aquela fórmula que era de facto muito comum de deixar um legado monetário a todos os hospitais e albergarias do Reino de Portugal, muito comum sobretudo entre a família régia. Eu coloco sempre a questão da real concretização ou da real dimensão de um donativo deste tipo, mas ele está de facto presente e há essa intenção de beneficiar todas estas instituições de assistência no Reino. Em 1321, talvez uma das suas principais obras de caridade foi a fundação do Hospital de Santa Isabel, anexo ao Mosteiro de Santa Clara, atualmente Santa Clara a Velha, em Coimbra, que seria para morada de pobres, e neste caso os chamados pobres envergonhados, que irei falar também muito melhor deste tipo de instituição, 15 homens e 15 mulheres, portanto era um hospital já com algumas dimensões, consideráveis para o contexto medieval. E neste documento a Rainha Dona Isabel acaba por regulamentar o funcionamento da instituição, inclusivamente determinando as rações alimentares a distribuir por cada um destes pobres. E depois 2 exemplos muito interessantes do século XV. Em primeiro, João Afonso de Santarém, é um membro do Conselho de Dom João I e do Infante Dom Duarte, um membro muito destacado da elite esclavitana, que fez o seu testamento em 1426, penso que ele já estava até doente nesta altura, e através deste testamento funda o Hospital de Jesus Cristo de Santarém, nas suas casas novas, como ele diz aqui se não estou em erro, exatamente aqui neste excerto que está no diapositivo, regulamenta o funcionamento do hospital de uma forma muito detalhada até, também já estamos no século XV, portanto ter também a consciência de que já estamos num contexto muito diferente e em que a documentação é cada vez mais prolixa, portanto mais detalhada, mas aqui é muito curioso, até pensei se mantinha este exemplo e o seguinte, mas este de facto acaba por ser também muito destacado, porque nos mostra o objetivo de João Afonso de Santarém ao fundar este hospital, que se liga precisamente ao tema do seminário, a ideia da caridade e da salvação da alma. Ele funda o hospital pela sua alma, pela de seu pai, mãe, de sua esposa, de seus filhos e de todos aqueles por quem tinha de rogar a Deus. Portanto, está aqui mesmo a presença da salvação da alma e era esse o objetivo dele.
Depois, em 1477, um outro João Afonso, este de Lisboa, escudeiro, criado Marquês de Valença e feitor do Duque de Bragança, portanto alguém também da elite urbana de Lisboa, que agraciou inúmeros hospitais, pequenos hospitais, naturalmente, localizados na cidade de Lisboa, inclusive muitos deles, os chamados hospitais de mestérios, que seriam fundados e administrados por confrarias de mestérios. Ali o exemplo dos carpinteiros, os carniceiros, os peliteiros, portanto há uma presença aqui muito frequente destes hospitais de mestérios, mas também outros, inclusivamente o último ponto, onde diz que mandou a mulher dispor de uma casa de que eram proprietários para a habitação contínua de 2 boas mulheres pobres. Portanto, mais uma vez, uma casa a ser destinada ou doada para este fim de acolhimento de pobres, neste caso 2 boas mulheres pobres, portanto havia também uma certa exigência comportamental, digamos assim, nesta escolha de quem seriam os hóspedes destes pequenos hospitais. Deste testamento, o anterior também, mas este talvez especialmente, mostra muito a evolução já das mentalidades no século XV, porque já não há uma referência de facto a pobres, mas começa-se a especificar mais quem eram estes pobres e quem eram estes doentes, os entrevados, os idosos. Eu mantive aqui velhas e velha porque é a terminologia do documento. Começa-se a especificar, porque também se começa a distinguir entre os bons pobres e os maus pobres, digamos assim, os verdadeiros mendigos e os falsos mendigos, naquele período após a crise do século XIV, e portanto essa alteração das mentalidades começa a refletir-se ou reflete-se já neste século XV na própria documentação. Isso também nos mostra depois o que é a evolução dos hospitais. E, portanto, é graças à iniciativa particular, mas também à iniciativa régia e à eclesiástica, que o número de hospitais e de outras casas assistenciais aumentou, multiplicou-se consideravelmente para fazer face aos problemas do crescimento da pobreza, sobretudo em meio urbano, mas não só, também em meio rural, e isto como meio de promover a salvação espiritual, então, dos seus fundadores. É aquele contexto que André Boucher designa de revolução da caridade, nos séculos XII, XIII, atinge o seu pico, e é nesse contexto, de facto, que surgem, que se desenvolvem todos estes hospitais. E em Portugal a cronologia acaba por ser muito semelhante à do resto da cristandade ocidental, e logo a partir do século XII temos inúmeras referências a hospitais que se vão instalando em diversas cidades e vilas do reino, de norte a sul do reino, naturalmente com fronteiras que ainda se estão a desenhar, tanto em meio urbano como rural, e depois a partir do século XV também já nos arquipélagos atlânticos. Eu fiz um exercício cartográfico aqui, que tem as suas limitações, como também já irei explicar, mas a partir do Atlas de Cidades Medievais Portuguesas, coordenado por Oliveira Marques, Iria Gonçalves e Amélia Aguiar Andrade, distribuí, portanto, todas as 19 cidades que o Atlas contempla, tem um ponto sobre as instituições de existência, onde estão levantadas as instituições documentadas para aquela cidade ou vila entre os séculos XII e XV, com exceção de Cascais, que não tem qualquer hospital identificado, não foi identificado qualquer hospital. Provavelmente existia, não fui confirmar, mas quase de certeza, mas não terá sido identificado na obra. Esta visão tem naturalmente muitas limitações. Por um lado, é uma obra que não abarca a totalidade do reino, portanto é seletiva. Estas são as cidades que estavam já trabalhadas ou estudadas por outros investigadores. É também uma obra com alguns anos, já com mais de 30 anos, portanto também já muita investigação se fez depois disso, mas dá-nos assim uma primeira perspectiva do que foi a implantação hospitalar no reino entre estes séculos XII e XV. Tem outro problema, também não nos permite perceber a evolução destas redes hospitalares, digamos redes um pouco entre aspas, porque
tem a totalidade dos hospitais identificados nestes séculos, quando eles muitas vezes não funcionavam naturalmente em simultâneo, até porque são casas por vezes efêmeras, digamos assim. De qualquer modo, então, permite-nos perceber que, de facto, houve hospitais num grande número de cidades e vilas do Reino, algumas atingindo, no mínimo, uma dezena de instituições ao longo de toda a Idade Média, com grande exceção, naturalmente, de Lisboa, onde foi identificada quase uma centena destas instituições. Eu aqui pus hospitais urbanos ou hospitais, mas inclui albergarias, gafarias, mercearias e hospitais no conceito mais restrito, depois eu vou explicar estas diferenças, uma questão aqui é mais fácil, mas percebe-se que de facto eles estavam presentes num grande número de vilas e de cidades. Depois trago o exemplo de Coimbra, que não está contemplado neste Atlas, mas onde eu fiz uma pesquisa mais sistemática destas instituições e, portanto, também permite aqui apresentar algumas ideias mais concretas. Eu, para Coimbra, fiz o levantamento sistemático nos fundos das instituições eclesiásticas da cidade, maioritariamente conservados na Torre do Tombo, também alguns fundos do Arquivo da Universidade, incluindo o do Hospital Real, e tentei fazer o levantamento destas instituições, nem sempre fácil, são instituições que muitas vezes nos escapam por entre os dedos, porque deixam pouquíssimos vestígios na documentação, algumas delas surgem uma vez num documento, não tenho mais notícia deles. Ainda assim, entre os séculos XII e XV, consegui identificar, com algumas reservas, 45 estabelecimentos hospitalares distintos, que naturalmente não estão em funcionamento ao mesmo tempo, vão-se sucedendo no tempo. Eu tive de encontrar uma metodologia que me permitisse explicar esta distribuição, distribui-os sempre por século de fundação ou de primeira referência documental que se conhece, e depois tentei, este mapa é um aglomerado, na tese eu tenho um mapa por século, e depois tenho este que sintetiza toda a informação, tem a lista das instituições com a primeira data, a primeira referência documental e a última, portanto, permite cruzar esses dados, e os hospitais estão identificados cada século por uma cor, neste caso. De qualquer maneira, permite-nos perceber como formou e como evoluiu a rede, também com as suas limitações, sobretudo de pesquisa documental e da documentação que nos chegou, mas percebe-se precisamente até ao século XIV um aumento do número de instituições hospitalares na documentação, atinge o seu máximo no século XIV, também há um século onde já temos maior número de documentação, portanto haverá uma ligação direta naturalmente entre o número de hospitais e o maior volume documental, mas de qualquer maneira mostra-nos, confirma a tendência crescente da tal revolução da caridade até ao século XIV e depois no século XV um decréscimo muito abrupto do número de novas instituições, já numa altura em que se está a alterar este modelo assistencial, em que se começa a preparar e se desenvolve a reforma da assistência que irá eliminar talvez não seja a palavra mais correta, mas substituir este modelo disperso de assistência por pequenos hospitais, depois por hospitais centralizados, maiores dimensões e capazes até de servir uma clientela diferente. E por isso é que eu tenho falado em hospitais e depois albergarias. Eu tive de criar uma metodologia para acomodar estes diferentes tipos de estabelecimentos hospitalares e então dividi as instituições de assistência ou de caridade por confrarias, que são instituições de natureza diferente, são associações de solidariedade e de sociabilidade, que praticam também a assistência e a caridade, fundando e administrando pequenos hospitais.
e depois um segundo grupo que são os estabelecimentos hospitalares, muitas vezes nos surgem na documentação como hospitais, depois pelas suas funções e pelo seu funcionamento, é que vamos percebendo que são instituições efetivamente diferentes, porque todas estas instituições podem aparecer como hospital simplesmente na documentação e permite, portanto, é que depois com o conhecimento das instituições que se vão percebendo estas diferenças. Este grupo inclui os hospitais propriamente ditos, as albergarias, as mercearias, vou explicar depois o conceito, as gafarias e depois hospitais especializados para órfãos ou meninos de criação, entrevados, pestíferos, e portanto são sobretudo estes que nos surgem na documentação. Todos eles, de qualquer modo, sob a designação geral de hospitais, tinham como função, como nos diz Dom João I, neste documento 1416, dirigido aos juízes de Santarém acerca do direito de aposentadoria, que estes hospitais e albergarias, lá está, edificados por novos homens antigos, serviam para, se neles acolherem os pobres que de seu não têm e outros caminhantes e envergonhados. Os chamados pobres envergonhados, todos aqueles que tinham tido uma posição social relativamente confortável, digamos assim, e por qualquer motivo caem na pobreza e sentem-se demasiado envergonhados para mendigar, porque tinham um estatuto, digamos assim, um pouco diferente. Por sua vez, voltando ao regimento de 1495 do Hospital da Confraria dos Clérigos de Montemor o Velho, este aponta já para uma alteração, digamos assim, dos objetivos dos hospitais, também fruto da crescente medicalização da assistência, e já nos diz que, apesar de acolher também os pobres que andam a pedir pelas portas para dormirem uma ou duas noites no hospital, dizem-nos que o fim principal dos hospitais devia ser agasalhar os enfermos, curá-los e provê-los. Portanto, aqui já a preocupação pelo acolhimento de doentes e pelo tratamento e cura de doentes, que é algo que não caracteriza os hospitais medievais. Eu vou começar pelas albergarias e depois volto aos hospitais e aos seguintes. As albergarias são, no seu início, são pequenas instituições de acolhimento, que no seu início, e mantém-se depois também ao longo da Idade Média, mas com algumas diferenças, sobretudo em meio urbano, são instituições, sobretudo de viajantes e de peregrinos, localizadas nos caminhos, junto às pontes, em locais de passagem e, por norma, remotos, que podiam comportar diversos perigos, para acolher, portanto, todos aqueles que se encontravam então em viagem e que precisariam de se proteger nestas zonas mais isoladas. Elas mantêm as suas funções ao longo da Idade Média, mas com o tempo e, sobretudo, em contexto urbano, acabam por se tornar sinónimo de hospital e os dois termos são muitas vezes utilizados indistintamente para designar uma mesma instituição. Pelo menos em Coimbra, em contexto urbano, na cidade, percebe-se, e isso eu tenho instituições que umas vezes aparecem nos documentos como hospital, outras como albergaria. Portanto, acaba por haver uma certa confusão dos termos. Tiveram um tal impacto na paisagem e até importância que ainda hoje temos muitas albergarias espalhadas pelo país na toponímia que confirmam e que vêm destes séculos medievais. Os hospitais, por sua vez, como o próprio nome indica, serviam para hospedar, para receber, para acolher, sobretudo, pobres, os doentes, também os peregrinos e outros indigentes, por norma de dimensões muito reduzidas, com uma arquitetura pouco distinta, porque mal se distinguia na paisagem urbana, e tinha como funções essencialmente oferecer abrigo, oferecer algum agasalho, conforto, uma cama para dormir, tal como o leito que Hermesenda Bermudes doou no seu testamento, e depois outros bens de primeira necessidade, como a água, alguns alimentos, o fogo, depois irei mostrar mais em pormenor. E é, de facto, o que nos diz, novamente, o Hospital de Confraria dos Clérigos de Montemor o Velho, já nos finais da Idade Média, mas que aqui aplica-se perfeitamente aos séculos anteriores,
dormir no hospital 2 ou noites e mais não, portanto há até um limite, são locais de passagem, efetivamente. Depois a cama, o fogo, panelas, água, sal e a candeia, a luz, o fogo para cozinhar, para aquecer e a água naturalmente indispensável. Por norma, estes hospitais não contemplavam cuidados médicos, não prestavam cuidados médicos aos seus hóspedes. A situação começa-se a alterar, sobretudo nos finais da Idade Média, mas também vamos ver que havia exceções e que mesmo antes já se prestavam alguns cuidados médicos, sobretudo dos pobres que adoeciam no interior do hospital. E é a partir do século XIV, dos séculos XIII e XIV, que estes hospitais se começam a especializar e a destinar ao acolhimento de alguns grupos, em particular de pobres e de doentes, também na sequência do desenvolvimento das novas atitudes face a estas situações de fragilidade económica e até biológica e também crescentes preocupações sanitárias que se começam a verificar. É neste contexto que são instituídas as gafarias ou leprosarias, seguindo aqui a lista, e depois as mercearias e estes hospitais para órfãos, para entrevados, para vestidos. As gafarias são hospitais, as gafarias ou leprosarias, como o próprio nome indica, destinados a acolher leprosos ou gafos, no termo medieval, utilizando o termo medieval, que se fundaram na sequência da proliferação da lepra na Europa medieval, desde os séculos XI, XII, mas também enquadradas no movimento mais vasto da tal Revolução da Caridade, uma vez que os leprosos eram também eles intercessores privilegiados, tinham um papel social muito importante, eram até valorizados desse ponto de vista. Foram criadas com o objetivo de os afastar do convívio são com a população, com a restante sociedade, uma vez que a lepra era ainda considerada uma doença contagiosa, tinha também um aspecto físico muito vincado que podia gerar sentimentos ambíguos de compaixão, mas também de algum medo, de alguma repulsa. Eram, sobretudo, no entanto, lugares de proteção e de assistência, mais do que de isolamento destes doentes. Destacam-se em Portugal as de Lisboa, Coimbra, Santarém e Évora, também são aquelas que estão, de certa forma, mais bem estudadas, mas havia muitas outras por todo o reino. Depois, os hospitais de meninos ou para órfãos, aqui órfãos no sentido de não terem pais, mas órfãos nem sempre levavam a uma situação de pobreza, havia muitos órfãos que eram protegidos e que não precisavam de ir para estes hospitais, portanto aqui sobretudo de crianças abandonadas. Acolhiam estas crianças mais ou menos até aos 14 anos, até à idade mínima depois para poderem trabalhar, para assim se tornarem independentes, e é um tema ainda pouco desenvolvido, porque também não há muita documentação, nem muita informação. Sabemos, no entanto, que desde finais do século XIII existia um hospital dos meninos em Lisboa, uma albergaria da criação, ou dos meninos de criação, em Coimbra, agraciados ambos pelo rei Dom Dinis no seu testamento de 1299, mas é o de Santarém, fundado pela Rainha Dona Isabel, como falei há pouco, com o Bispo da Guarda, Dom Martinho, que é o mais conhecido e também o mais bem documentado, uma vez que nos deixaram um regimento ou um compromisso muito completo e que nos diz para que servia este hospital, precisamente para criar meninos e meninas enjeitados, portanto, aqueles que eram abandonados pelas mães, inclusivamente aquelas que os tinham com medo e com vergonha, que os deixavam pelas águas ou pelas carreiras, portanto, uma situação efetivamente de abandono destas crianças. Com o intuito, mantinham-nos no hospital, davam-nos anos de criação, mas sempre com o intuito de lhes dar ou de lhes ensinar um mistério para que eles depois se pudessem tornar independentes mais tarde. Portanto, ensinar um mistério à custa do hospital, tinham também essa função. O outro grupo de hospitais que são as mercearias porque recebem os tais pobres envergonhados ou pobres de mercê, são pobres acolhidos nestas instituições que deviam, em troca, rezar pela alma do seu benfeitor ou substituidor, portanto, tinham obrigação, estes pobres tinham essas obrigações espirituais. Conhecem-se, de facto, muitos exemplos
pelo reino, sobretudo a partir do século XIV. O Hospital de Santa Isabel, de que falei há pouco, é precisamente um desses exemplos, porque acolhia homens e mulheres de boa vida, mas pobres de boa vida. As famosas mercearias de Afonso IV na sede de Lisboa, fundadas em 1345, e este hospital da Correga, em São Martinho de Pindo, em Penalva do Castelo, no Bispado de Viseu, também em 1349, muito próximo, fundado por Gonçalo Esteves de Tavares e Leonor Rodrigues de Vasconcelos, que é sempre designado como hospital, o da Rainha Santa Isabel também, mas percebe-se pelo tipo de pessoas que acolhia, e neste caso o Hospital da Correga dá-nos uma das definições de pobre envergonhado talvez mais completa que pelo menos na minha investigação eu encontrei. São os velhos, anciãos e tais que em algum tempo tiveram algo e vivessem honradamente e viessem a cair em pobreza. Inclui também clérigos ou cavaleiros que por qualquer motivo tivessem caído em pobreza, mercadores, lavradores e esteirais, por exemplo, e excluía todos aqueles que tinham empobrecido por sua culpa, por má vida ou por qualquer outro motivo. Depois, um penúltimo tipo de hospital. Os hospitais de entrevados começam a surgir nos finais da Idade Média. O exemplo do Hospital de Jesus Cristo, fundado por João Afonso de Santarém, também de que já falei, que recebia 13 pobres entrevados, pessoas que não tinham como trabalhar para se sustentar, por qualquer motivo, por alguma doença física, fosse uma doença de ossos ou reumática, e não se podiam sustentar pelos seus próprios meios, e, portanto, estes hospitais eram destinados a estas pessoas. E vimos também muitos exemplos no testamento de João Afonso de Escudeiro, o criado Marquês de Valença, que também falava muitas vezes nos entrevados, nos hospitais e entrevados. Por fim, eu coloquei na lista, mas esses escapam-nos muito mais na documentação, os hospitais parapressíferos, que surgiram no contexto das vagas epidémicas da peste negra ou de peste, mas que só nos surgem já a partir da segunda metade do século XV, embora a peste tenha entrado a primeira vez em 1348, e eram instituições criadas de urgência, naturalmente, para acolher e isolar estes doentes durante as vagas epidémicas, mas eram instituições muito efêmeras e que acabavam por ser abandonadas no final do surto e, portanto, até destruídas, deixaram-nos pouco rastro na documentação. Sabemos, contudo, que foram criados alguns destes hospitais em Lisboa, em Évora e, precisamente aqui no Porto, são os que nos aparecem na documentação. Independentemente da sua maior ou menor especialização, estes hospitais eram, de sua generalidade, de pequenas dimensões, compostos por poucas divisões, com uma arquitetura corrente, muito simples, como eu já tinha dito, mas que podiam incluir espaços de culto para cuidado da alma, não só do corpo, e também espaços abertos, se fossem quintais ou pátios, que contribuíam também para o equilíbrio do corpo e da alma e para a manutenção até da saúde de todos aqueles que os procuravam. O seu funcionamento era regulado pela outorga de regimentos ou compromissos. Não se conhecem muitos, embora eu acho que até acaba por ser também um bom número. Creio que muito do funcionamento destas pequenas instituições se regulava pelo costume e pela oralidade, não haveria propriamente um documento escrito com as suas normas de funcionamento. Ainda assim conseguia recolher entre 1223 e 1495 18 regimentos ou compromissos, alguns efetivamente com esse nome, outros ficaram por escrito nos testamentos dos seus fundadores, alguns até muito completos, como o do Hospital de Jesus Cristo de Santarém, que depois recebeu mais tarde uma reformulação dessas normas. E este levantamento foi feito muito em particular a partir do volume 2 dos Portugalia Monumenta Misericordiarum, que faz uma recolha sistemática e muito completa desta documentação, e mais alguns estudos, como o de João Afonso de Santarém, por exemplo, ou o livro das posturas antigas, que aqui não estudo, mas a publicação das fontes municipais de Lisboa, mas é de facto sobretudo no segundo volume dos Portugalia Monumenta Misericordiarum onde estão reunidos muitos destes documentos.
O mais antigo é o da Gafaria de Santarém, 1223, e depois o último, até ao século XV, é o do Hospital e Confraria dos Clérigos de Montemora, o Velho, outorgado por Dom Manuel. Alguns deles outorgados pelo rei, outros pelo próprio fundador e outros ainda elaborados no contexto da própria instituição. E é sobretudo a partir destes documentos que conseguimos perceber os cuidados que se prestavam nestas instituições. Há um conjunto, de facto, de cuidados básicos que eram oferecidos, que eu também já fui aqui referindo, por um lado para cumprir as tais 7 obras de misericórdia corporais, mas por outro também correspondente, de certo modo, àquilo que era difundido pela literatura médica clássica e medieval, que eram considerados os preceitos base para a manutenção do equilíbrio corporal e a prevenção até da doença, sobretudo se falarmos no caso dos doentes ou mesmo dos pobres, de tentar manter a saúde destas pessoas. Um dos primeiros pontos é, de facto, o abrigo e o conforto, é para isso que eles são efetivamente criados. Os exemplos que eu trago são sobretudo do século XV, porque a documentação é mais completa também, mas em parte aplica-se aos séculos anteriores. A ideia, em primeiro lugar, é ter um mobiliário muito simples, mas em primeiro lugar tem de ter uma ou duas camas ou mais, consoante. Não tinham muitas, na verdade, a maior parte dos hospitais, mas tinham de ter pelo menos oferecer cama a todos aqueles que eles se acolhessem. E João Afonso, na instituição do seu hospital, descreve muito bem como devia ser essa cama e a roupa que devia incluir o enxergão, o almadrago, o cabeçal, os lençóis, o cobertor, portanto, aqui uma descrição bastante completa, também já mais tardia naturalmente, e depois inclusivamente até a limpeza de mudar a roupa da cama, por exemplo, de 8 em 8 dias. Aqui já temos essas preocupações que antes não se encontram, pelo menos na documentação. Ela poderia existir, mas não ficou tão detalhada ou descrita de forma tão detalhada como no século XV. Também, em alguns casos, se descreve a roupa que era entregue, roupa de corpo, digamos assim, roupa pessoal, que era entregue aos pobres que habitavam nestes hospitais, nomeadamente neste mesmo hospital também se descrevem as peças que eram entregues a cada pobre, incluindo os saios, as camisas, véus, sapatos, portanto, tentava-se vestir os nus, lá está, dar este aconchego, este conforto a estes pobres. E ainda o fogo era um dos bens essenciais que o hospitaleiro tinha a obrigação de entregar aos pobres que neles viviam. O fogo servia para aquecimento, mas servia também para iluminação e servia também para a confecção de alimentos. Aquela referência onde fala nas panelas, na água e no sal, demonstra que são dados os apetrechos para que os pobres ou alguém por eles pudesse confeccionar as suas refeições. E é muito curioso que a função de iluminação do fogo indiretamente encontra-se referida num documento de 1492, relativo a um hospital no Vinheiro, no Alentejo, em que diz que o instituidor mandava dar azeite aos pobres da instituição para que se vissem, que eu acho que é uma referência muito curiosa, a ideia, portanto, da iluminação, dos pobres se poderem ver. Depois, as condições de higiene nos regimentos mais antigos não surgem de forma tão evidente, a partir do século XV já começa a estar mais presente, e este exemplo portanto, a ideia também de providenciar a água, não só para beber, mas e talvez até sobretudo para a higiene pessoal e para a higiene da instituição, e neste caso em Montemoro Velho, onde é na sequência da primeira referência documental que vos mostrei, os hospitaleiros deviam ter as casas muito limpas, em especial os dormitórios e os leitos, e depois no fim diz que devem ter tanta limpeza e sem maus cheiros. Aqui já as preocupações sanitárias, a preocupação com os maus cheiros, com os miasmas que podiam transmitir as doenças, e aqui para que pudessem ir aos dormitórios ver os doentes que estivessem sem esse problema
dos maus odores, dos maus cheiros, aqui também muito, já nos finais da Idade Média, naturalmente, já com outras preocupações, mas aqui muito, muito presente. E depois, a alimentação, tem-se considerado que a alimentação não era, a não ser em hospitais onde a estadia fosse mais prolongada, a alimentação não era uma das obrigações destas instituições, mas o que é certo é que ela está muito presente na documentação e desde cedo, e há, de facto, regimentos de compromissos muito, muito complexos a este nível. O da Gafaria de Coimbra é excepcional neste aspecto, mas também o da Rainha Santa Isabel também descreve as rações que podiam ser entregues aos pobres que nelas estavam, com preocupações inclusivamente de jejum durante as épocas de jejum, durante a Quaresma, ou o carneiro para o dia da Páscoa, como acontece na Gafaria de Coimbra, portanto, tudo muito associado ao calendário litúrgico, ao calendário religioso e ao calendário agrícola. E depois, já nestes hospitais de finais da Idade Média, a preocupação também com a alimentação dos doentes e já com algumas preocupações médicas, digamos assim, porque aqui no caso do Hospital da Confraria de Santa Maria de Palhais, em Santarém, em 1422, a presença do cereal, em particular do trigo, portanto do pão, a base da alimentação medieval, mas depois também servir os doentes de tudo aquilo que lhes fizesse mistério e fazer-lhes de comer, portanto dar de comer aos doentes segundo cumprir a sua dor, portanto de acordo com a sua doença, esta presença do açúcar, das amêndoas, que depois tem toda uma função terapêutica para estes pobres que adoeciam no hospital. Muitas vezes é também esse o caso. Os cuidados médicos, como eu tinha dito, não era o centro das funções hospitalares, mas eles estão presentes até relativamente cedo, a partir do século XIV, sobretudo, com uma referência ou outra antes disso. E eles estão, de facto, presentes e vão se tornando cada vez mais depois ao longo do século XV. Eu tinha aqui um exemplo de 1223 da Faria de Santarém, portanto, uma instituição para acolher efetivamente doentes, que permitia, portanto, estas prescrições um pouco indiretas, não é, dos cuidados médicos, permitia que os leprosos pudessem ir às caldas, pudessem ir às termas, se assim entendessem. Portanto, já a ideia da utilização das termas para uma doença de pele faria naturalmente todo o sentido. Mas é a partir do século XIV que estas referências se tornam um pouco mais comuns, muitas vezes também associadas à alimentação, como já tinha visto, noutros casos com estes cuidados médicos. Em Lisboa, que eu trouxe do Hospital do Afonso IV, mas também no de Bartolomeu Joanes, já se dava dinheiro aos pobres que neles estavam para sangrias, portanto, para a prática cirúrgica, conseguirem extrair do sangue com o intuito de restabelecer o equilíbrio do corpo. E depois, aqui no de Dom Afonso IV, os pobres doentes já tinham direito a médico, a ser vistos pelo médico, e a ter uma casa apartada, portanto, para a sua proteção, mas também proteção dos restantes doentes, para evitar possíveis transmissões da doença. E depois no Hospital de Jesus Cristo, agora sim, já se fala nas mesinhas, nos óleos, nos ungüentos, nos xaropes, nos electuários, portanto já o que eram os medicamentos medievais, mas já aqui a serem prescritos em caso de necessidade, assim como se chamar o físico ou o cirurgião, caso fosse necessário. Portanto, já havia um salário anual para um físico e cirurgião, externo à instituição. Estas instituições não tinham ainda físicos e cirurgiões residentes, digamos assim, mas que se fosse preciso podiam ir. E a evolução é precisamente neste sentido, da medicalização da assistência, ao mesmo tempo então que se reforma e que se altera este modelo muito disperso e plurifacetado da assistência ao longo do século XV, com início ainda finais do século XIV, já alguns indícios, mas essencialmente a partir do reinado de Dom Duarte e depois dos reinados seguintes, até à conclusão da reforma com Dom Manuel, em que estes hospitais de pequenas dimensões, alguns de pequeníssimas dimensões, começam a dar lugar aos hospitais de grandes dimensões, muito mais centralizados nas principais cidades do reino, mais voltados também para a assistência à doença
e agora sim a oferecer muito mais cuidados médicos. De alguns exemplos daqueles que surgem nesta transição da Idade Média para a moderna, uma maior intervenção também do poder régio, começa a assumir a pobreza e a assistência como uma função social, portanto, que ele tem a obrigação, o rei tem a obrigação e tem responsabilidade sobre elas, perdendo-se aquele caráter individual, digamos assim, da iniciativa particular, que não deixa de estar presente, mas não é central como tinha sido até aí. Não obstante, os pobres e os doentes podiam contar na Idade Média com a proteção dos mais ricos, mas também de um conjunto de instituições que garantiam o seu sustento, garantiam a sua sobrevivência, ainda que de uma forma muitas vezes humilde, digamos assim, mas que lhes davam os cuidados que eram necessários à sua sobrevivência e à sua vida. Muito obrigada a todos. Muito obrigado também pela intervenção e passamos agora à segunda parte da nossa sessão com a oportunidade de colocar dúvidas e de fazer observações, de colocar questões para a resposta. Poderemos fazê-lo, obviamente, os que estão aqui, também os que estão em sala virtual também o poderão fazer, quer oralmente, quer socorrendo-se do chat. Creio que estão concluídas as observações e perguntas e por isso poderemos também concluir a nossa sessão que hoje foi preenchida até com mais tempo, atendendo a este tempo dedicado ao diálogo e ao debate. Muito bem. Resta depois agradecer à professora Ana Rita Rocha ter estado connosco esta tarde. Simultaneamente dizer que interromperemos, como já tinha informado no início, o seminário durante o mês de agosto. Retomaremos em setembro e, concretamente, a 21 de setembro, com o tema Na Casa de Mateus, fizestes a um destes irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes, o hospital como espaço de socorro físico e espiritual no século XIX. Teremos connosco Manuel Couto para abordar o tema. Muito obrigado a todos e muito boa tarde, boas férias, se for o caso. Obrigada.